Estarei dando início. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe assim: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, estas horas, eu não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou. Ele disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Só até aqui, meus irmãos. Elias, o tisbita, profeta, homem de Deus, homem de oração, homem que tinha intimidade com Deus. Ele tinha um chamado, ele tinha um ministério. Elias, então, é chamado por Deus para combater a idolatria que estava ali na cidade de Samaria, aonde o povo estava totalmente corrompidos com a idolatria naquela cidade. Então, meus irmãos, aqui há uma ameaça de Jezabel, uma mulher. E para que os irmãos entendam essa mensagem, eu quero entrar um pouquinho no contexto, aonde vai falar que Elias, ele pede para o rei Acabe reunir o povo de Israel e os profetas de Baal, que são 400 profetas, no Monte Carmelo. E lá, Elias se reúne com todos ali. E a primeira coisa que Elias fala, quando avista o povo de Israel, ele fala: até quando cocheareis em dois pensamentos? O que Elias está querendo dizer? Que o povo ali ele estava dividido entre adorar a Deus e adorar a Baal. Então, meus irmãos, nesta noite que nós venhamos adorar somente o único Deus, que é o Deus de Israel. Então, meus irmãos, Elias, ele, ali com o povo, ele faz então um desafio para os profetas de Baal. Elias, ele queria mostrar para aquele povo que o Deus que eles estavam seguindo é um Deus falso. E que nós venhamos adorar o verdadeiro Deus. O Deus único sobre as nossas vidas. Então ali ele pede para que tragam ali a ele 2 bezerros. E ali Elias então pede para que os profetas de Baal entreguem um bezerro, profeta de Baal peguem um bezerro e o Elias fica com outro. E Elias fala: vocês pegam esse bezerro, cortem em pedaços e coloquem sobre o graveto, mas não queime ele. E Elias também faria o mesmo, pegando um bezerro, cortava em pedaços e colocava ali no graveto, no altar, para levantar o sacrifício. E Elias aí então ele desafia, falando: o Deus que responder com fogo, esse sim será o Deus de Israel. Então Elias, ele primeiro dá a prioridade para os profetas, porque eles eram muitos. Então os profetas deram início ao sacrifício, e clamando o seu Deus: Baal, Baal, e responderam. E isso, os profetas, eles clamavam
por horas. A Bíblia fala que eles clamaram desde manhã até ao meio-dia, clamando Baal. E Baal nada de responder aos profetas. Então, meus irmãos, Elias, ele vendo que aquele profetas não estava tendo êxito no clamor deles em relação ao Deus dele, Elias começa então a zombar dos profetas, falando assim: clame mais alto, ele é um Deus, pode ser que ele esteja dormindo e de repente ele acorde. Então, e Elias deixou eles lá. E a Bíblia fala que eles, quando clamavam ao Deus Baal, eles se cortavam entre si. Era um costume que eles tinham de colocar um ritual diante do seu Deus. Então isso foi por horas e horas. Como eu disse, até meio-dia. E chegando o meio-dia, Elias, ele só fica observando aqueles profetas clamando ao seu Senhor, e nada do Deus responder ele. E a Bíblia vai falar que chegaria um momento onde Elias ia apresentar o sacrifício da tarde. O sacrifício aonde Elias iria dar o início ao sacrifício diante de Deus. E Elias ali, ele chama o povo para perto dele. Chegai-vos a mim. E o povo se achegou a Elias. E Elias então, primeira coisa que ele faz antes de apresentar o sacrifício diante de Deus, ele restaura o altar de Deus. Ele primeiro, ele pega 12 pedras. As 12 pedras simbolizam os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos. E ali então Elias pega 12 pedras e começa a erguer, a restaurar o altar do Senhor que tinha sido quebrado pelos profetas de Baal. Então Elias, depois que ele restaura o altar, ele coloca no altar o bezerro cortado. E aí, meus irmãos, Elias, ele se ajoelha diante de Deus. E no momento que ele se ajoelha, antes disso dele se ajoelhar, a Bíblia fala que ele fez um rego, né? Em volta do altar. Um rego significa uma vala bem pequena, aonde mais para frente ele pede para que as pessoas ali que estavam ao redor dele trouxesse para ele 4 cântaros de água e que molhasse aquele altar, aquele sacrifício que ele estava preparando para Deus. E assim se fez por 3 vezes. E o povo lá esperando o momento que Elias ia apresentar o sacrifício. Então Elias, ele ora a Deus, dizendo assim, no livro aqui no capítulo 18, no 36, que ele diz assim: ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. E no momento que Elias fez essa oração, eis que de repente começa a surgir algo de lá do alto. O fogo de Deus cai sobre aquele sacrifício, consumindo o holocausto, aonde tudo aquilo que estava ali oferecido a sacrifício foi queimado. Não teve nem pó para contar a história. Então Elias, a partir daquele momento, ele falou para o povo: tome mãos dos profetas de Baal. Mas só que
O povo ali, quando viu que o fogo do Senhor caiu sobre o altar ali, uma coisa que é muito linda que eles falaram. Eles disseram assim, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, meus irmãos, que nesta noite nós venhamos dizer, só o Senhor é Deus. Então, meus irmãos, então ali ele pegou os profetas e levaram ao ribeiro de Quizon, aonde ali ele pegou os profetas e mataram a espada. E aí é onde eu entro já aqui na palavra, que Jezabel ameaça Elias. Jezabel era uma sacerdotisa, aonde ela adorava ao deus Baal. E com ela, quando ela veio para Samaria, ela trouxe uma comitiva e trouxe juntamente com ela os profetas de Baal. E ali, então ela ficou furiosa com Elias. Ela se irou contra Elias por ter matado os profetas à espada. Então ela manda um mensageiro ao Elias, dizendo assim, aqui no versículo 2: e mandou então o mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então Elias, ouvindo isso do mensageiro, ele pegou, se levantou e fugiu. Elias ficou com medo da ameaça de uma mulher, de uma palavra lançada sobre Elias. Então, Elias fugiu com medo. E o que é o medo? O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação de perigo, paralisando a vida de uma pessoa, levando a tomar decisões erradas. Então, meus irmãos, o medo ele causa isso. Ele causa paralisação sobre as nossas vidas. Ele faz com que a gente tome decisões erradas. Foi o que aconteceu com ele. Ele não era um homem de oração. Ele podia orar a Deus. Deus, eu recebi uma ameaça de Jezabel. O que eu faço? Não, ele preferiu fugir. Seguir o caminho por aí. Então, meus irmãos, há momentos em nossas vidas que nós tenhamos medo, há momentos que nós ficamos com tanto medo, faz com que a gente se paralisa, não faça nada. E aí então, meus irmãos, eu falo para vocês, que não deixe o medo tomar conta da vida de vocês, porque o medo, ele deixa com que a gente perca oportunidades. O medo, ele deixa que nós não venhamos alcançar aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então o medo paralisa tanto a nossa vida pessoal como espiritual também. Quando nós somos chamados por Deus para realizar algo na igreja, algo que Deus te chamou para exercer dentro da igreja, e às vezes o medo te paralisa, porque você acha que é incapaz de fazer o que Deus te chamou. Você se sente, às vezes, por uma palavra lançada de alguém, você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu falo também aqui, na vida pessoal, no trabalho, às vezes você recebe uma proposta de subir de um cargo, e você se sente incapaz de exercer aquilo. Eu digo porque já aconteceu isso comigo. Uma vez eu recebi uma proposta de subir de cargo. Eu estava ali como ajudante. E aí me ofereceram uma oportunidade de trabalhar
na administração da empresa. Só que eu não tinha experiência nenhuma. E aquilo me causou um certo medo, porque chega pessoas para você e fala, ó, não vai lá não, porque lá é assim. E aquilo vai causando um certo medo em você. Então, meus irmãos, não deixa que o medo te paralise. Não deixe que o medo deixe de você exercer aquilo que Deus chamou. Então, meus irmãos, eu não sei qual é o medo que anda paralisando a sua vida e não deixando que dê continuidade à sua vida. Mas eu quero te dizer que há um Deus aqui nesta noite que tira todo o medo, que tira toda a preocupação, quebrando toda a barreira das nossas vidas. Então Elias, ele foge, caminho de um dia para o deserto, e lá ele encontra o pé de um zimbro, e chegando lá, Elias, ele começa a orar a Deus, pedindo a sua morte. E Elias ali, pedindo a morte para si. A Bíblia fala para nós aqui, em Tiago 5,17, que Elias, ele tinha as mesmas paixões que nós temos. Elias era um homem sujeito a falhas. Elias era um homem sujeito a erros. Elias era um homem, ser humano. Embora Deus usava ele poderosamente, homem que fez parar a chuva, homem que fez chuva cair sobre a terra novamente. E agora, como nós falamos aqui, um homem que fez o fogo cair do céu. E o que me chama a atenção aqui é que Elias, homem de oração, Deus atendeu todos os pedidos dele. Deus, faça a chuva parar. Deus, faça a chuva cair de novo. Deus, faça cair fogo do céu. E por que agora Elias, quando ora para pedir a morte, Deus não atende? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus ainda tinha coisas a realizar na vida de Elias. E nesta noite Deus tem coisas a realizar na sua vida. Eu não sei o que você anda pedindo a Deus. Eu não sei o que você pede em Deus em suas orações. Se de repente é a sua própria morte, por não suportar mais as lutas, as dificuldades, as diversidades, e acarretando o desânimo. Eu quero te dizer que Deus não te chamou para morrer no meio do caminho. Ele não te chamou para a vergonha. Ele não te chamou para a derrota. Mas Ele te chamou para glorificar o nome dEle. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que depois que Elias orou, ele adormeceu. Elias tirou um cochilo. Elias então ali dormiu por um período. Mas a Bíblia fala que Deus enviou um anjo a ele para trazer o sustento para ele. E ali o anjo chegando ali, Elias, ele toca em Elias. Elias, acorda, Elias. E Elias acordou, abriu os olhos e o anjo falou: coma e beba. E Elias então ele olhou ali, e quando ele acordou ele viu que na cabeceira dele tinha um pão ali nas brasas, uma botija de água. E Elias comeu e bebeu. Só que depois Elias novamente dormiu novamente. Só que o anjo novamente ali, segunda vez, aparece a Elias e toca de novo Elias. Elias,
acorda. O que eu entendo com essa palavra, meus irmãos, que até dormindo Deus cuida da gente. Ele é um Deus que supra todas as nossas necessidades. Então ali, o anjo disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Então Elias comeu e bebeu. Aqui diz a palavra que Elias, quando comeu a comida, porque a palavra de Deus dá referência à comida, Elias, ele se fortalece, ele se revigora. Aleluia! E ele, então, caminha 40 dias e 40 noites no deserto, a caminho do Monte Horebe, o monte de Deus. E eu quero dizer nesta noite para os irmãos, que nesta noite nós venhamos nos alimentar dessa comida. Mas não a comida que alimenta a nossa carne, mas a comida que alimenta o nosso espírito. Porque é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém nós de pé, é ela que nos dá o ânimo para seguir em frente. Aleluias. Então Elias, ele caminha a caminho do Monte Horebe. E chegando lá, Elias, ele saiu todo revigoroso, ânimo. Chega lá, Elias desanima de novo. Elias, ele entra na caverna e passa a noite. E chegando, e lá, Elias, Deus acorda Elias, como a palavra diz, dizendo assim: Elias, o que fazes aqui, Elias? E aqui Elias responde, no capítulo 19, no verso 10, ele disse: Elias, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Aqui, os profetas que são citados aqui, é os profetas de Deus, homens de Deus. E ele diz: só eu fiquei aqui por profeta, e que buscam a minha vida, porque Elias tinha sido ameaçado por Jezabel. Então Elias, ele estava com medo ainda de que alguém viesse até ele e mataria Elias. Só que então a palavra diz que Elias, quando ele quase estava saindo para fora, porque Deus ainda ele fala aqui, né? Deus diz no versículo 11: sai para fora, Elias, ponha-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, meus irmãos, o que eu entendo aqui com esta palavra, com esta mensagem, que Deus, ele trabalha com multiformas. Elias estava acostumado a ver fogo cair do céu. Elias estava acostumado a ver chuva parar, chuva cair de novo.
Só que Deus está querendo ensinar algo para Elias. Elias, eu sou um Deus que também falo na calmaria. Eu sou um Deus também que falo em silêncio. Então, meus irmãos, se de repente você não vê que alguém falou com você, alguém entregou algo de Deus para você, não esquente sua cabeça, porque Deus está trabalhando na sua vida, mas de uma forma no silêncio. Então, Elias, ele sai para fora. A Bíblia fala que ele sai para fora. E saindo para fora, Deus pergunta novamente para Elias: Elias, o que tu fazes aqui, Elias? E Elias novamente diz no versículo 14: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E aqui no 15, então o Senhor disse-lhe: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. E também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Versículo 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então aqui, Elias, quando ouviu isso da parte de Deus, Elias, ele se animou novamente, porque Elias até então ele achava que estava sozinho, que só ele tinha ficado como profeta de Israel. Só que Deus fala para ele: Elias, há 7.000 remanescentes lá em Samaria. E isso animou a Elias. E Elias então, ele teve uma última missão de Deus, a ungir os reis e a ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. E ele foi. Só que primeiro a Bíblia fala que ele unge primeiro a Eliseu, profeta. Elias, ele joga a capa sobre Eliseu. E o que significa jogar a capa sobre alguém? Significa autoridade. Elias transferiu autoridade a Eliseu, aonde ali Eliseu sucederia Elias para dar continuidade ao seu ministério. Então, meus irmãos, se você tem algum chamado de Deus, não deixe que o medo te atrapalhe. Não deixe que as pessoas falem para você que você não é capaz, que você não consegue. Mas ouve aquele que diz: eu te chamei. Então, meus irmãos, aqui eu já finalizo essa mensagem com uma pergunta. O que tem desanimado você? O que tem te entristecido a ponto de parar e largar tudo? Eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Deus, Ele quer transformar a sua vida. E eu quero te dizer que dependente do que você esteja passando ou vivendo, Deus sempre estará com você. Assim como esteve com Elias, que nunca desamparou,
que sempre sustentou a vida de Elias. Amém? Então que você nessa noite receba essa palavra e que as palmas adorem o nome do Senhor Jesus.